Perfeito, gente. Vamos seguir nesse assunto, inclusive falando mais uma vez sobre o caso do Banco Master com o nosso repórter André Anelli, porque olha só, parlamentares da oposição, eles comemoraram a saída do ministro Dias Toffoli da relatoria do caso. O novo relator, o ministro André Mendonça, também está à frente das investigações do escândalo do INSS, um outro caso de grande repercussão aqui no país. O André Anelli vai trazer mais detalhes para a gente, como é que está a reação de muitos parlamentares e também de outras autoridades aí na capital federal. Anelli, seja bem-vindo, uma boa tarde. Obrigado, Cássius. Muito boa tarde a você e a todos aqui no 3 em 1 da Jovem Pan. Em linhas gerais, o que os parlamentares da oposição disseram ontem à noite, também na manhã desta sexta-feira, é que existe a expectativa, a partir de agora, com André Mendonça na relatoria dos processos envolvendo o Banco Master no Supremo Tribunal Federal, não haver mais nenhum tipo de blindagem, principalmente em relação à divulgação das provas, essas provas então que tiveram a divulgação restrita por meio do então relator, que era até ontem o ministro Dias Toffoli. Além disso, os parlamentares também desejaram força, sorte ao novo relator, que por coincidência, também já está relatando o caso envolvendo, então, os descontos indevidos em aposentadorias e pensões, a fraude no INSS, que, de acordo com as apurações da Polícia Federal, ultrapassa os 6 bilhões de reais, e tem uma certa relação com o Banco Master, porque Daniel Vorcaro, inclusive, deve prestar depoimento no próximo dia 26 de fevereiro, então, depois do Carnaval, no sentido de esclarecer os cerca de 250 mil contratos de crédito consignado que a instituição financeira mantinha com aposentados e pensionistas, fazendo com que os descontos fossem feitos de forma indevida, uma irregularidade semelhante àquela que foi observada também por meio de outros métodos de pagamento, outros bancos. Então, só com o Banco Master, 250 mil contratos nessa modalidade. Além disso, Vorcaro também deve prestar depoimento à Comissão de Assuntos Econômicos, a CAE, e inclusive já existem requerimentos nesse sentido, pedido não apenas o depoimento dele, mas também de um dos sócios, Augusto Lima, outras autoridades envolvidas nas apurações do escândalo da instituição financeira, a exemplo do representante do Tribunal de Contas da União, o ministro Vital do Rego, também o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Passos Rodrigues. Enfim, são autoridades que nesse momento acompanham de frente essas apurações que dizem respeito não apenas à venda, à tentativa de venda do Banco Master para o Banco de Brasília, o BRB, com uma carteira de crédito fraudada na ordem de 12 bilhões de reais, mas também a emissão de CDBs, aqueles certificados de depósito bancário, por cerca de 50 milhões de reais, 50 milhões então em CDBs emitidos, melhor dizendo, e a grande maioria deles então com rendimento acima daquele que é praticado pelo mercado financeiro. São diversas questões então que estão em jogo pelo Banco Master. A oposição reagiu bem à troca do relator no Supremo Tribunal Federal na noite de ontem, depois de uma reunião com os ministros do STF. Cássius. Valeu, Anelli. Obrigado pelas informações, gente. Vamos seguir repercutindo, porque, é claro, essa mudança de relatoria, a saída do Dias Toffoli e a chegada agora do André Mendonça, teve alguns parlamentares, algumas autoridades que comemoraram, outras, é claro, pode gerar uma apreensão um pouco maior, porque é um caso imprevisível. Ninguém sabe aí o que realmente estava dentro de todos os conteúdos, documentos, fotos, mensagens do celular de Daniel Vorcaro. A PF está periciando, deve encontrar novos nomes, novas pessoas envolvidas, novos elementos, e essa investigação ganhar robustez e, é claro, materialidade, que é muito importante para se manter em pé. Zé Maria Trindade, eu quero te ouvir, porque aí em Brasília, o próprio André Anelli trouxe a informação que alguns aí parlamentares reagiram de forma positiva, mas também a gente sabe que a chegada de André Mendonça e pelo perfil dele pode também tornar, pelo menos, a classe política também um pouco mais preocupada. Como é que você avalia também essa preocupação por parte de alguns parlamentares, mas também outros defendendo agora essa mudança? Pois é, olha, esse é um caso que inicialmente parecia uma situação de economia, né? De mercado, um problema para o mercado, um problema de credibilidade, que poderia afetar a credibilidade dos bancos e até a possibilidade de um efeito dominó.
porque poderia acontecer saques, né, exagerados ou transferências de bancos mais sensíveis. Numa hora dessa, todos lembram dos bancos estatais. E não aconteceu. O mercado financeiro não teve grandes repercussões, além, evidentemente, do fundo garantidor, né? Isso aí foi a grande movimentação econômica. Só que, politicamente, isso está tendo uma repercussão muito grande, muito grande. Ali no Congresso Nacional, eu ouvi deputados que querem investigar, mas não é que porque são investigados honestos demais, não. É porque querem pegar os adversários políticos, né? Então está essa guerra. E a guerra é pelo domínio das investigações. 3 propostas de CPI. 2 não devem acontecer, da Câmara e Senado. A mista pode acontecer. Mas a investigação que está na frente ali é da Comissão de Assuntos Econômicos, nas mãos do senador Renan Calheiros. Então, assim, o André Vorcaro, se ele for na CAI, ele está disposto a falar, porque os interlocutores dele disseram lá para a Comissão de Assuntos Econômicos que ele está disposto a falar, a se explicar. E ao se explicar, todos vão ficar entendendo como essa pirâmide financeira era sustentada politicamente e juridicamente, né? É preciso saber as relações. E é um momento bom para a República, para que todos aprendam a separar o que é orçamento público e o que é orçamento privado. E o que é uma função pública e as responsabilidades que ela traz. A função pública não é só benesses, salário alto, carro e secretária, não. Existe, sim, uma responsabilidade. Esse caso deve ser aprofundado. Então, o Congresso Nacional está ressentido porque houve mudança. E o novo relator, ele pode, inclusive, mandar esse assunto para a primeira instância. Não há ainda uma decisão se isso fica no Supremo ou vai para a primeira instância. Ô, Alangani, eu quero te ouvir também em relação a essa imprevisibilidade que se tornou o caso Master. À medida que as investigações forem avançando, novos elementos podem surgir e não é qualquer elemento ou qualquer palavrinha, nome, pode criar, pelo menos aumentar a fervura, uma turbulência muito grande em diferentes poderes. Por isso que é importante agora, André Mendonça, colocar a bola no chão, saber o que está acontecendo, os próximos passos e, é claro, tudo com muita discrição, com muita resiliência, com muita credibilidade, até mesmo para tirar mais uma vez o STF de toda essa crise institucional. Exatamente, Cássio. E olha só que interessante, a gente nem sabe qual ala da Polícia Federal que está investigando esse caso, porque a gente sabe que a Polícia Federal, ela não é unânime. Você tem ali alas na Polícia Federal que são bem relacionadas com a Suprema Corte, mas você também tem alas na Polícia Federal que são muito críticas à Suprema Corte. Então a gente não sabe. E veja, está ocorrendo vazamento para a imprensa. Se está ocorrendo vazamento para a imprensa, isso daí significa que há uma estratégia nestes vazamentos, que é justamente colocar a opinião pública contra, com razão, nesse caso, a tudo que está acontecendo. Então, há um caráter muito imprevisível e que não se limita apenas a Dias Toffoli. Pode se alastrar para mais ministros da Suprema Corte. Além do que também, a gente não sabe nem como o André Mendonça vai se comportar. Eu estava aqui lembrando com o Piperno, o André Mendonça já teve rusgas, embates ali, no plenário, televisionado, com o Gilmar Mendes e com o Alexandre de Moraes. Uhum. Então, veja, será que o André Mendonça será um ministro corporativista ou não? Ou será que ele vai ser uma espécie de Joaquim Barbosa? Então, é imprevisível, porque a depender das informações que vierem à tona, por mais que o Supremo que se julga, porque é a instância máxima, mas o peso da opinião pública tem questões que a realidade se impõe. Então, por mais que o juiz tenha o poder, a realidade fala mais alto. Então, é imprevisível. Gani, eu vou trazer um ingrediente já para a nossa discussão, porque agora eu preciso me despedir do pessoal da rádio, mas o nosso 3 em 1 segue com mais informações até às 6 horas da tarde. Fábio Piperno, eu vou trazer agora o ingrediente, porque o próprio Alangani citou alguns nomes, ou pelo menos algumas discussões mais acaloradas que o André Mendonça teve dentro do plenário,
com o Alexandre de Moraes e também com o Gilmar Mendes. Mas também não dá para dizer a palavra desafeto, viu, gente? Mas tem uma certa resistência à figura de Davi Alcolumbre. E por quê? Quando ele foi indicado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro à vaga do Supremo Tribunal Federal, Davi Alcolumbre segurou até a última tampa a indicação para fazer a sabatina de André Mendonça. Se não me engano, foram quase 5 meses. Foi uma das maiores, esperas que André Mendonça teve. E, querendo ou não, essa investigação pode atingir muitos caciques do Centrão, muitas lideranças e principalmente autoridades grandes. E aí a gente entra na figura de Davi Alcolumbre. A gente não está fazendo nenhum tipo de afirmação nem nada, mas dizendo que essa investigação pode avançar em muito. E a figura de André Mendonça, por ter um perfil um pouco mais duro, isso pode sim chegar a outras autoridades e essa investigação tomar proporções que a gente nem imagina. Sem dúvida, né? Aquilo que eu falava exatamente no comentário anterior, da questão da investigação já ter chegado ao Amapá. O Fundo de Previdência lá do Amapá, né, que investiu 400 milhões de reais no Banco Master. Então, esse fundo era presidido, ou é ainda, por um indicado por Alcolumbre. Então, veja, o presidente da Câmara e também o presidente do Senado talvez sejam os dois parlamentares que querem passar mais longe de qualquer outra possibilidade de CPI. Aí tem a história da fila de 16, então tem que entrar no fim da fila. Bom, se fosse do interesse de todo mundo, dá para fazer uma CPMI e não tem que entrar nessa fila coisa nenhuma, ou fura a fila. A questão é que eles não querem. Eles estão morrendo de medo disso. E é importante a gente falar o português claro. Eles têm medo disso. Eles têm medo disso. E não estou aqui dizendo que eles sejam diretamente implicados, mas eles têm amigos parlamentares, amigos políticos, têm dirigentes aí de empresas estatais e tal, que provavelmente têm conexão com isso. Eu, por exemplo, discuto muitas vezes aqui com Alan Gama. O Alan Gama é meu amigo, o que não quer dizer que a gente vá concordar ou discordar de tudo. A mesma coisa, os ministros do STF, eles já tiveram discussões aí, né, em alguns casos, bastante ruidosas. Daqui a pouco eles estão juntos de novo. A questão não são exatamente esses embates que acontecem lá. A gente agora, nesse episódio, tem que avaliar também a questão da institucionalidade, porque todos eles são ministros da Suprema Corte e certamente eles sabem que se a credibilidade for de fato atingida por investigações, veja, é algo que parece surreal, a Suprema Corte investigada pela Polícia Federal. É algo inacreditável. E isso mancha, assim, a reputação, não de um ministro que pode estar diretamente implicado, mas aí de todo o conjunto, de todos eles.